Há alguns meses eu gravei no canal do YouTube um vídeo com a seguinte pergunta: é possível ser ateu no Brasil? E hoje eu quero tratar aqui o ateísmo como uma religião. É, é quase impossível, né, estar do lado de fora da religião no Brasil, país que contém o maior número de católicos do planeta, o maior número de espíritas do mundo e com os evangélicos em plena ascensão. Na próxima década e um pouco mais, o mapa da religião mostra que haverá uma equivalência nisso. Então, nós estamos tomados, né, muito profundamente por essa raiz cristã. Isso nos permite afirmar que a grande maioria da população ela é culturalmente cristã, como dizia o Saramago, que era ateu, o português, escritor português. Um dia ele diz: poxa, eu sou culturalmente cristão, quer queira, quer não. Agora, isso não impede que pessoas se declarem ateias ou agnósticas. O IBGE de 2010 mostra que no Brasil um contingente pequeno de 8% da população se diz sem religião. É um pouco diferente de se dizer ateu, mas vamos lá, é um contingente muito restrito. Está aí, né? São pessoas que normalmente, né, elas têm uma característica de terem vindo de uma família de classe média, ou famílias que tiveram um bom acesso à educação, famílias profundamente politizadas, né, envoltas numa crítica política, e extremamente intelectualizadas. Então, essa característica, ela deu um certo estereótipo do ateu, né? Um estereótipo não no sentido pejorativo, né? Um estereótipo bem característico, típico da formação intelectual, e porque algumas profissões, algumas formações intelectuais, elas exigem, né, a obrigação ideológica do sujeito se declarar ateu. Por exemplo, um biólogo geneticista, ele tem uma grande chance de se dizer ateu, grande chance, porque o Darwin vai dizer que o homem veio do macaco, não veio de Deus. Como é que o Darwin iria admitir a criação de Deus nisso? Então há aí ideologicamente uma necessidade de se afastar do pensamento religioso para não invalidar o pensamento científico. Ou então um militante radical do socialismo totalitário, absurdo, tão fascista, né, quanto o imperialismo do Hitler, do Mussolini, etc. A obrigação ideológica de seguir o líder carismático, ela necessita que o sujeito passe a amar apenas este líder político e dar a vida a ele seguindo o roteiro do seu plano político. O psicanalista, por exemplo, ele pode estar reduzindo tudo ao inconsciente, um psicanalista reducionista, e dizer que, como dizia Freud, que a religião é uma ilusão, né? E dizia Marx que a religião ela aliena o sujeito. A religião como uma ilusão seria uma criação da confabulação imaginária do ser humano, de uma entidade mágica que viria nos salvar da angústia da existência humana. Veja que se nós então, se esse radicalismo, né, desse psicanalista, se ele, para citar um exemplo, é evidente que conhecemos um contingente imenso de psicanalistas que não são adeptos a isso, mas digamos que esse radicalismo, só para citar um exemplo, se ele troca Jesus Cristo por Lacan, ele está fundando uma igrejinha. Estará sujeito àquilo que o próprio Proudhon, o anarquista Proudhon, né, contemporâneo do Marx, fez uma crítica ao marxismo radical. Ele dizia: tomemos o cuidado para não fazer o que fez Lutero e Calvino, que combateram uma igreja para fundar outra religião.
Bom, é evidente, ao dizer tudo isso, eu não estou defendendo a religião de forma alguma, né? Eu estou fazendo uma crítica ao radicalismo dos dois lados, como, por exemplo, por que nós abusamos tanto, né, da religião no Brasil. Há um abuso imenso do uso da religião no Brasil. A religião não tem que estar em política, não tem que estar na ciência. Mas se o ateu radical, né, se ele quer lutar contra isso com uma estratégia igualmente preconceituosa, ou seja, se ele quer substituir uma ideologia religiosa por uma ideologia política, então ele está fazendo o mesmo, ou seja, um catecismo científico, como queria Augusto Comte no século XIX. E se você troca então o Cristo, o Alá, o Nhanderu, por Freud, Marx, Foucault, você vai se tornar tão dogmático, né, tão messiânico e reducionista como um padre, como um pastor. Mas por que as pessoas acreditam em Deus? Por que as pessoas precisam, todas as sociedades, sem exceção, em todos os tempos e lugares, têm suas crenças religiosas? Porque, pelo ponto de vista da antropologia, né, é impossível viver, colocar em nossa cabeça, amainar a ideia de que tudo vai terminar aqui. Quando morrermos, que tudo isso acaba. Então, por quê? Os animais morrem, o ser humano sabe que vai morrer. Essa ideia de saber sobre a nossa finitude, ela produz a angústia da morte, que ela é insuportável. Por isso nós precisamos criar um duplo no outro mundo. E uma entidade que venha dar continuidade a esse nosso duplo invisível, que virá nos amainar essa angústia da morte. E é aqui, nesse ponto, onde os ateus e os religiosos se encontram na mesma oração. E aí eu pergunto, para encerrar, para você que é radical nos dois lados, mas aqui no caso do ateu catequético, como eu gosto de chamar, fiel à verdade profunda do teu conhecimento. Se você não converteu tua ideologia em crença e o teu ateísmo em religião,